Oi pessoal, estamos de volta com as nossas reflexões, interpretações, a nossa hermenêutica sobre os textos bíblicos e às vezes teológicos. Mas hoje o texto bíblico vai ser sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Esse texto está só em Lucas, só no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo de 11 a 17. Então nós vamos entender o que significa a ressurreição do filho da viúva de Naim. Esse texto está só no Evangelho de Lucas. Quando Jesus se encontra com o enterro, o grupo deles se encontra com o enterro, ele sente compaixão, porque o rapaz que morreu era filho único e sua mãe era viúva. Uma situação difícil para a viúva, né? Porque sem o marido e sem um filho para sustentá-la, ela não podia trabalhar fora. Mulher não trabalhava fora. Ela tinha que pedir esmola para sobreviver. Então, Jesus sente compaixão. Compaixão é mais forte do que a misericórdia. Porque misericórdia é o amor de Deus enquanto pai. E compaixão é o amor de Deus enquanto mãe. Porque Deus não tem sexo. Deus é pai e mãe, né? Tem o rosto paterno e o rosto materno. Mas o amor da mãe é mais forte que o amor do pai. Porque a criança nasce de dentro da mãe, mas não nasce de dentro do pai. A mãe não tem que conquistar o filho, o pai tem. Então o amor de mãe é mais forte que o amor de pai. Essa é a compaixão, né? Então compaixão indica uma emoção forte. Compaixão, paixão é sofrer, né? Então você vai sofrer com o outro. Compaixão, sofrer com o outro. Então através de Jesus, Deus, como nesse caso, liberta as pessoas que são aprisionadas pela morte. Quer dizer, Jesus vence a morte. Isso aqui é ressurreição. Ele vence a morte. Não é que a gente não vai morrer. A gente vai passar pela morte. Mas vai vencer a morte. E vai ter uma nova vida. Uma vida mais plena. A mesma vida, só que planificada, né? Aperfeiçoada. Aí Jesus chega perto do defunto e toca a esteira e toca o cadáver. Uma coisa que era absolutamente proibida pelo judeu. Tocar o cadáver significava tocar a morte. E a pessoa que tocava um cadáver ficava impura. Totalmente impura. Jesus não se importa com isso. Ele não leva em conta essas regras da pureza ritual. Você tem que estar puro para celebrar. Porque tem gente que quer comungar só na boca, não quer comungar na mão, porque acha que a mão suja a Eucaristia. Imagina, a mão não suja a Eucaristia, né? A boca peca mais, a língua peca mais do que a mão, não é? É muito anti-higiênico comungar na boca. Imagina você colocar comunhão na boca, os caras tocando a saliva de cada um, passando para o outro. Imagina, né? Então é muito mais higiênico comungar na mão. Não tem problema nenhum comungar na mão, né? Então, Jesus toca no defunto e não se sente impuro, né? Ele ordena que o morto se levante, ressuscite, né? Graças à sua palavra, né? Tenha a vida de volta. Ressuscitar em que sentido? Não é que o defunto levantou do caixão, não. É só um modo de falar que, para Jesus, a morte não é uma prisão para nós, definitiva. É só uma passagem. Portanto, nós falamos Páscoa. Páscoa significa passagem, né? Passagem pela morte, pelas águas da morte, para a gente chegar na plenitude da vida. Dois grupos de pessoas se encontram. O grupo de pessoas acompanhando Jesus e o grupo de pessoas acompanhando o defunto, filho da viúva de Naim. Um atrás de Jesus, chegando na cidade, outro atrás do defunto, saindo da cidade para enterrar o morto. O grupo que está atrás de Jesus é a comunidade cristã. E o grupo que está atrás do cadáver é a humanidade que ainda não encontrou Jesus, que não conheceu Jesus ainda. Portanto, está indo em direção oposta à de Jesus. Jesus entrando, o cortejo com o defunto saindo. O grupo que está atrás do cadáver chora e se desespera. O grupo que está atrás de Jesus está alegre, triunfante, regozijante. A viúva aqui representa toda a humanidade que caminha sem esperança, caminha junto com a morte. Geralmente, quando fala viúva, também representa Israel, que não encontrou Jesus ainda. Aí ficou sem o seu Deus, né? Porque Deus é o esposo, a humanidade é a esposa. Israel é a esposa. Ficar viúva, significa perder Deus, né? Os cristãos, ao contrário daquele grupo que estava atrás do defunto, os cristãos caminham cheios de esperança. Então o pranto, o choro, se torna cântico de alegria, cântico de entusiasmo. Entusiasmo significa estar cheio de Deus. Enteos, né? Estar cheio de Deus. Esse aqui é entusiasmo. A multidão que vai atrás do cadáver se espanta, exclama: um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. A multidão não se alegra porque um jovem voltou à vida.
A multidão que está atrás do defunto se alegra porque um profeta surgiu no nosso meio. Deus suscitou um profeta para dar sentido à angústia humana, para superar a morte. Quando Jesus fala para o morto, levante-se, significa que a morte não é o fim absoluto. A ressurreição transforma a morte num novo nascimento. É o renascimento para a vida verdadeira. A gente nem sabe como é que vai ser isso. Nós temos só esperança. Não sabe como é que vai ser depois da morte, o que vai acontecer depois da morte, você não sabe. Nós temos esperança que a gente vai estar nas mãos de Deus. Estar nas mãos de Deus é estar em boas mãos. Não é possível que uma pessoa que morreu possa voltar a esta vida. Não volta para esta vida. Ou então que Deus impeça que uma pessoa morra. Que uma pessoa deixe este mundo. Deus não impede. Só que Ele ressuscita. Dá a plenitude da vida. A pessoa quando faz a ressurreição de Lázaro, a ressurreição do filho da viúva de Naim, quer dizer que a pessoa voltou para esse mundo, não. A ressurreição é para Deus. Ninguém fica sem morrer ou volta para cá, né? Então Deus faz com que as pessoas passem pela morte para introduzir essas pessoas no mundo novo, para comunicar para essas pessoas a própria vida dele. Isso que é a ressurreição, né? Então para Jesus a morte não é algo impuro, ela marca a nossa entrada no mundo de Deus. Na hora certa a morte é muito boa. Uma pessoa que vive muito mais que 100 anos, o que ela vive dessa vida? Já está com dificuldade para andar, com dificuldade para se alimentar, com saúde debilitada. Passou do 100, imagina, como é que é a vida da pessoa, né? A morte é um alívio. Antes do 100, pode ser uma coisa negativa, fora de hora, né? A pessoa morre fora de hora por 4 coisas. Doença grave, acidente, suicídio, assassinato. Morreu fora disso, com isso é fora de hora. Mas a pessoa foi feita para morrer de velha, bem idosa, morrer dormindo. Um encontro com Deus é um encontro assim, prazeroso. É colher um fruto maduro, né? Então para Jesus, a morte não é impura. Ela é uma passagem para a vida plena. Esse é o sentido desse texto que fala do filho da viúva de Naim, que foi ressuscitado por Jesus. Por hoje é só. Um abraço, fiquem todos com Deus.